Boa noite, igreja, novamente. Para quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, é uma satisfação poder ministrar a palavra nesse altar, sabendo que Deus tem falado tantas coisas no nosso coração nesse tempo, nesse ano. Nós estamos chegando ao final do ano, nós estamos encerrando mais um ciclo e quando estava orando para saber que palavra trazer para a igreja, Deus falou muito ao meu coração sobre encerramento de ciclos. Nós chegamos numa época do ano que começam as retrospectivas na TV, que começam a lembrar o que aconteceu no decorrer do ano, no decorrer dos meses que se passaram a cada ano, né, a cada tempo. E quando eu estava refletindo sobre isso, Deus me deu uma direção clara de que nós deveríamos hoje falar sobre encerramento de ciclos. Encerramento de ciclos e conectando com os propósitos de Deus. E aí, lógico, fui para a Bíblia para dizer, eu mergulhei na palavra de Deus para poder entender como que Deus pensa esse tempo, esse ciclo. Voltei lá em Adão, comecei a perceber como Deus olha os ciclos para a humanidade. Pesquisando a Bíblia, nós sabemos que Deus estabeleceu para a humanidade 7 ciclos, que a teologia entende como dispensações. A teologia dá um nome diferente para esses ciclos, dispensações, que são um tempo em que Deus ele tem propósitos específicos para a humanidade. Nós temos a dispensação da inocência, que é o primeiro ciclo, onde Adão e Eva são colocados num ambiente perfeito, e que eles são testados, e eles só tinham regras simples: obedecer, não comer o fruto. E aí nós partimos para um segundo ciclo, quando eles caem, quando eles desobedecem, nós entramos ali no ciclo da consciência, onde eles tomam conhecimento ali do seu pecado, sofrem a queda, e esse período da consciência, esse segundo ciclo, vai até o dilúvio, dura 1656 anos. Depois nós temos o terceiro ciclo, que é a dispensação do governo humano, onde nós temos ali do dilúvio até a dispersão do homem sobre a superfície novamente. O homem é colocado novamente na superfície e fracassa novamente. Posteriormente nós temos a dispensação da promessa, a aliança com Abraão, a aliança abrâmica, é o quarto ciclo. Nesse tempo, Deus começa a história de redenção. Deus começa a construir uma história de redenção. E essa história de redenção, ela tem como objetivo a redenção do homem, do ser humano. Até que nós vamos para o próximo ciclo, que é o quinto ciclo, a dispensação da lei, que encerra a dispensação da promessa através da entrega ali, da aliança estabelecida com Moisés, onde nós temos o êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. Posteriormente, a aliança que nós estamos, a aliança da graça, a aliança que foi estabelecida por Cristo na cruz. E por último, teremos no futuro a do milênio, um tempo de regeneração, um tempo onde Jesus vai estar governando, haverá paz na terra por 1000 anos. Olhando a Bíblia, entendendo como Deus vê a humanidade, como a Bíblia define os ciclos de forma tão clara, nós temos ali 7 ciclos estabelecidos para a humanidade. Eu comecei a olhar e lembrar de que a palavra de Deus nos fala
que Deus, quando nos fez a semelhança dele, nos fez a sua imagem. Nada mais natural que nós também estejamos definindo ciclos para a nossa vida. Nada mais natural que nós estejamos encerrando ciclos em nossa vida e começando outros. Daí surgiu essa reflexão. Uma reflexão muito preciosa que eu compartilho com vocês nessa noite. Vocês podem se sentar, para quem ficou em pé até o momento. Nossa mensagem de hoje, ela fala sobre encerrando ciclos e conectando com os propósitos de Deus. Interessante que, quando a gente fala em conectar com os propósitos de Deus, algumas escolhas nos desconectam desse propósito. E eu quero falar rapidamente sobre escolhas precipitadas. Algumas escolhas precipitadas nos desconectam do caminho do propósito de Deus. Veja, a Bíblia fala em Provérbios 29:20, um texto que eu gosto muito: tem visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há para o insensato do que para ele. Quando nós vamos para o dicionário, um homem insensato é um homem que não tem razão, que não está consciente, não é um homem racional nas suas atitudes. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é um louco. A Bíblia está nos dizendo que há mais esperança para o louco do que para o homem que fala precipitadamente. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos que as escolhas precipitadas, elas podem nos desviar daquilo que Deus tem sonhado para nós. Quem aqui, quando vai tomar uma decisão, consulta Deus? Quando você vai comprar um carro, consulta Deus. Quando você vai tomar uma decisão em que escola os seus filhos vão estudar, você consulta Deus. Quem aqui já comprou um carro sem olhar direito? É uma beleza, né? Aquela manutenção que não acaba nunca, todo mês tem manutenção, parece mais que você entrou para uma associação com o mecânico. É uma beleza. Quem aqui já alugou um apartamento sol da tarde, uma casa sol da tarde? Nada de casa fresca, simplesmente ninguém dá conta de ficar naquele ambiente, é muito difícil. Muitas vezes por decisões precipitadas, por não olhar todos os detalhes, todo o contexto, não olhar todas as situações que estão envolvidas, todas as variáveis. Aquela promoção do supermercado que a gente passa, tudo por R$1, R$2, você enche o carrinho ali de iogurte, quando chega em casa vê que o iogurte vence amanhã. E tome iogurte, tem que tomar o iogurte todo, acabar com o iogurte logo, porque a nossa natureza é o quê? É não querer ter desperdício, né? Não pode perder nada. E você passa a comer só iogurte, até o iogurte acabar, para não perder, porque se vencer vai jogar fora. Veja, tanto em decisões pequenas quanto grandes, decisões precipitadas mudam nossas vidas. Um casamento precipitado, certeza de crente desviado praticamente, de cristão desviado. Um casamento precipitado traz inúmeros problemas. Uma escolha de um curso superior precipitadamente, sem um teste vocacional, te traz inúmeros problemas. Ações precipitadas atrasam e até interrompem o ciclo natural do propósito de Deus na nossa vida. E nós vamos ver isso na palavra, que é mais lindo. Quero chamar a atenção de vocês, e é aquilo que nós vamos estar aprofundando nessa noite, sobre os ciclos de vida inacabados. Sem perceber, nós vamos deixando de concluir os ciclos e pagando as consequências disso. Um dos textos iniciais para a nossa reflexão está em 1 João 2,19. No momento, um versículo chave que eu quero ler para vocês. Não precisa projetar. 1 João 2,19. De fato, essas pessoas nos deixaram, porque não eram do nosso grupo.
Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Quando nós olhamos para esse texto, é até enigmático, né? É um texto simples, muito objetivo, mas ao mesmo tempo fala muito. Queridos, quando você tenta segurar pessoas na sua vida que não fazem parte do propósito de Deus na sua vida para esse tempo, a única coisa que você está fazendo é abrindo mão do seu destino. A única coisa que você está fazendo é abrindo mão do seu destino. Alguns relacionamentos não são eternos. Não são. Relacionamentos nem sempre duram a vida toda, sabe? Pessoas vão embora, pessoas morrem, outras se mudam, fazem diferentes escolhas do que você, e naturalmente esses relacionamentos acabam. Quem aqui tem aquele amigão que não vê há 10 anos? Quem não tem? Quem aqui não tem um padrinho de casamento que você perdeu o contato completamente com o sujeito? É impressionante. E você olha para isso e você percebe que os relacionamentos não são eternos. Mas também os ambientes não são eternos aqui na Terra. Quem aqui já morou numa cidade e não volta lá há 10 anos? Não volta lá há 10 anos. Até ambiente virtual não é eterno. Quem aqui gostava de uma série super legal, amava a série, e hoje você olha para ela e aquela série nem fala teu coração? Eu gostava muito mesmo de CSI, Investigação Criminal. Hoje eu não gosto mais, mudei o meu gosto. Mas teve um tempo da minha vida que eu gostava muito. Então nem ambientes virtuais, eles são eternos, né? Às vezes o videogame que você gosta, daqui a um tempo você já não gosta mais. O jogo, enfim, coisas e objetos também têm que ser descartados, né? O que você está guardando que não deveria mais estar guardando, já era para se desfazer? Sabe? Tem gente que coleciona coisa ruim, coisa que te faz mal, que você passa e vê aquela coisa ali só para te machucar todo dia. Você tem que se perguntar, o que você está guardando que te faz mal? E se desfazer desse objeto, dessa coisa, sabe? Quem aqui já guardou alguma coisa de uma maneira muito preciosa? Eu sou colecionador de algumas coisas. Eu tenho uma coleção de moedas antigas e tenho uma coleção de cartões telefônicos, que é um meu xodó, eu guardo ali com muito carinho. Mas outras coleções que eu tive, eu me desfiz com muita facilidade. E eu gostava muito das coisas que eu desfiz, porque não tinha mais propósito naquilo, não tinha mais por que guardar aquilo. E assim é as nossas vidas. Nós precisamos entender que os ciclos de relacionamentos, né, os locais que também nós participamos, quando você tenta manter ciclos de relacionamentos, frequência em locais em que Deus já encerrou na sua vida, e você tenta manter, o que acontece com você basicamente é que você se estabelece numa área improdutiva, num local onde você não dá frutos, simplesmente conflituosa, é o que a gente chama de atraso da bênção, totalmente. Seu destino não pode estar conectado com quem já foi embora. Quando você tenta segurar essas pessoas, você atrasa o seu destino. As pessoas, elas se desconectam de nós muitas vezes porque já cumpriram o seu propósito na nossa vida. O propósito delas passarem na nossa vida já se cumpriu. E você precisa discernir quando é que essa história acaba, quando Deus finaliza essa situação. Nem todas as pessoas que passam pela sua vida ficarão para sempre. É claro que hoje tem Facebook, Instagram e ficam para sempre ali, né? Mas não deveriam também. Tem pessoas que não devem fazer parte da sua nova história. É um tempo de refletir, meus irmãos. Estamos no final do ano. É tempo de refletir sobre ciclos de relacionamentos,
ciclos de ambientes, ciclos de coisas nas nossas vidas. Essa é a proposta para vocês nessa noite abençoada. E, como vocês sabem muito bem, nós vamos para a palavra. Quero que você abra lá em Gênesis 12, 1. Vários textos bíblicos vão nos dar a direção e a compreensão do que tem se falado. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que Abraão, ainda Abrão, ele levou Ló consigo, mesmo Deus tendo dado uma orientação clara para não levar. E o resultado são de muitos problemas. Atrasou a sua vida para caramba, atrasou a sua vida e a sua bênção. Gênesis 12, 1. Eu vou ler para vocês. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Bom, em cima dessa ordem é que Abraão, ainda Abrão, deveria ter feito tudo. A orientação do Senhor é clara: sai da tua terra local, sai da tua parentela, pessoas. A orientação foi muito específica, muito clara. E o que Abrão fez? No versículo 5 você pode perceber isso claramente. E tomou Abrão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Bom, meus irmãos, Deus foi muito claro: sai da tua parentela. E Abraão saiu, entretanto levou seu sobrinho Ló. Não estava no pacote, não era a orientação de Deus que ele levasse Ló. E o resultado disso foi passar por muitos problemas. Quando você lê esse texto, você percebe isso, que esse erro custou muitos problemas a Abrão, a começar pelas brigas entre os rebanhos dos dois. Tiveram muitos problemas com rebanhos dos dois, Todos eles eram tão ricos que o espaço se tornou pequeno para os dois, mas não era para os dois, o espaço Deus tinha prometido para Abrão, e não para Ló. Interessante, quando nós olhamos esse texto, Ló já havia até escolhido a melhor terra, que seria de quem, se Ló não estivesse lá? Abrão. Impressionante. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Abraão teve que resgatar depois o seu sobrinho, que havia sido levado cativo, e depois ainda em uma outra situação, ele ainda precisou interceder pelo seu sobrinho, que estava numa cidade que seria destruída, Sodoma. Ele precisou interceder pelo seu sobrinho, para que ele não fosse destruído junto. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que quando Abrão leva Ló consigo, ele passa por inúmeros problemas. E é muito interessante quando nós pegamos para analisar esses problemas na Bíblia, fica muito claro que ciclos fechados de forma errada são dolorosos. Ciclos fechados de forma errada são extremamente dolorosos. Só depois que Ló foi embora, Deus fez uma aliança com Abrão e trocou o nome dele para Abraão e falou que ele seria pai das nações. Nós podemos ler isso na Bíblia. Gênesis 13:14 diz claramente, eu leio para vocês: depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Repare no começo do versículo: depois que Ló foi embora. Não precisa falar mais,
mas eu vou falar mais. Gênesis 17, 4. Outro texto também muito interessante. Eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Onde é que isso aconteceu? Depois que Ló foi embora. A orientação, desde o início, que o Senhor deu para Abrão, era para sair da sua terra e da sua parentela. E ele levou Ló. E o tempo que ele ficou com Ló, atrasou a vida dele. Ele esteve envolvido com muitos problemas. Depois que Ló foi embora, a Bíblia relata que Deus fez uma aliança com Abrão, trocou o nome dele para Abraão, e inclusive disse que ele seria pai de muitas nações. Esse texto é fantástico, mas ele não é o único que fala sobre ciclos fechados. Esse ciclo, Abrão, ele trouxe muito sofrimento para ele ao levar Ló a não encerrar o ciclo que ele deveria ter encerrado quando saiu da sua terra, descumprindo uma ordem clara de Deus. Mas não é o único. Nós temos também ciclos bem encerrados na Bíblia. Quando você vai lá para 2 Samuel 12, versículo 14. Pode abrir a sua Bíblia. 2 Samuel 12, versículo 14. Esse texto, ele fala sobre o falecimento do filho de Davi, que foi com Batseba, esposa de Urias, de um relacionamento de adultério. Nós temos nesse texto aqui, logo depois do 2 Samuel 12, 14, esse texto fala sobre esse relacionamento de adultério que gerou um filho, e logo depois no versículo 18, que é o nosso ponto-chave, como que Davi conclui o ciclo. E veja bem, versículo 18, uma semana depois, a criança tinha nascido, né? Deus havia falado claramente que aquela criança ia morrer, e Davi não estava muito conformado com essa situação, porque ele tinha esperança que Deus o perdoasse e ele pudesse continuar com seu filho vivo, mas Deus não permitiu. Versículo 18 em diante nos mostra como esse ciclo foi encerrado. Uma semana depois a criança morreu, e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Versículo 21. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que ele está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Aleluia. Ciclos encerrados de maneira correta nos trazem de volta para o centro da vontade de Deus. Davi viveu um momento extremamente traumático. Ele perdeu um filho.
O filho dele morreu, Deus não atendeu a oração dele. O filho dele morreu. E o que Davi faz? O que Davi faz quando a criança morre? Depois Davi, está no versículo 20, depois Davi foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. É lindo esse texto. O ciclo natural, meus irmãos, do pós-pecado é o arrependimento. Qualquer outro caminho é um desastre. Ciclos bem encerrados nos trazem de volta para a presença de Deus. Nós precisamos entender essa palavra. Veja, a Bíblia fala disso o tempo todo. Eu vou para um outro texto agora, não precisa abrir. Vamos falar de um outro texto de encerramento de ciclo. Ruth 1, versículo 14. Se quiser abrir, pode abrir o texto. Ruth 1, versículo 14 diz o seguinte: aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Vejam, meus irmãos, nesse texto, Orfa se despede da sua sogra e vai em direção ao seu povo para viver um novo ciclo. O que havia acontecido ali? Noemi não tinha mais filhos que pudesse casar, tanto Orfa quanto Ruth, e os homens da casa morreram. Naquele tempo, perderam todos os homens da casa, eles faleceram. E nesse momento, Noemi não tinha mais filhos para que aquelas duas moças se casassem novamente. Naquele momento, Orfa se despede da sua sogra e resolve voltar para o seu povo. Um ciclo bem encerrado. Ruth teve uma outra percepção sobre essa história. Ela diz assim na Bíblia: teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Falou isso para a sogra e resolveu ficar junto com a sogra. Por quê? Esse ciclo não foi encerrado? Porque existia um propósito. Quando existe propósito, o ciclo continua. E ali o propósito vocês já sabem, né? Ruth está ali figurando na genealogia de Jesus Cristo. É linda essa história. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Essa reflexão, ela é linda. Encerrar ciclos é importante. Você não pode manter pessoas na sua vida que já se foram. Você não pode manter coisas na sua vida que não devem mais continuar nessa nova etapa da sua vida. Você não deve se manter em locais que não fazem parte do propósito de Deus para a sua vida. Nós vimos isso através de Abraão, ainda Abrão, né? E Ló. Quando você não entende que alguns relacionamentos acabaram, ou deveriam ter acabado, você atrasa a sua bênção. Só lembrar no texto bíblico, né, que depois que Ló foi embora, é que Deus fez uma aliança com Abrão. Outro texto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, e tome Bíblia, Mateus 8, de 2 a 3. Jesus cura um leproso. Vamos ao texto, 2 versículos. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. Queridos, pensa num homem com lepra, leproso, foi curado por Jesus. E agora? No ciclo de algumas curas, meus irmãos, quando nós somos curados, nós não podemos voltar para o local que nós estávamos antes. Ele foi curado da lepra, ele pode voltar para o leprosário onde ele morava? Não pode, porque se ele voltar lá, naquele local, ele pega de novo. Ele pode andar
com as pessoas que ele estava andando? Não pode, porque se ele voltar para os amigos dele que estavam convivendo com ele nos últimos anos, são todos leprosos, ele vai pegar a lepra de novo. Ele não pode usar os objetos que ele tinha antes, ele não pode usar nem a cama dele. Aquele homem ganhou tudo e perdeu tudo no mesmo dia. Ele ganhou tudo, que foi a cura da lepra, mas ele perdeu tudo também naquele momento, porque ele perdeu a casa dele, ele perdeu todos os objetos dele, perdeu as roupas, perdeu os amigos, porque ele ganhou algo muito maior, Jesus na vida dele. Quando Jesus, ele entra na nossa vida, algumas coisas que nós tínhamos antes, não é possível continuar, não é possível tocar. Encerre o ciclo, meu irmão, encerre o ciclo. Esse leproso precisou encerrar o ciclo, ele não pôde mais conviver com o mesmo local, ele não pôde mais conviver com as mesmas pessoas, ele não pôde conviver mais com os mesmos objetos, porque se ele voltasse a conviver com essas coisas todas, e essas pessoas, ele voltaria a ter lepra, voltaria a ser doente, mas ele foi liberto em Jesus, e daí ele passa uma vida nova, novas pessoas, novos locais, novas coisas, novos objetos, tudo novo. E eu quero citar mais um texto bíblico, sensacional, a mulher de Ló, ao sair de Sodoma, olhou para trás e virou estátua de sal. Veja, meus irmãos, ela saiu de Sodoma, mas a cidade não saiu dela, e ela olhou para trás, mas existia uma ordem muito clara. O Senhor enviou um anjo do Senhor, em Gênesis 19, 17, está muito claro lá, que o Senhor enviou um anjo para orientar como deveria ser o procedimento, e foi muito claro o que o anjo diz: não olhes para trás, nem pares em toda a campina, não olhe para trás nem pare. Essa era a ordem para Ló e para toda a sua família. Um anjo veio do céu e deu a ordem, orientou, e a mulher vai e me olha para trás. E tem muitas pessoas aqui, talvez na igreja, ou que estão me acompanhando pelo YouTube, que vivem olhando para trás, estão ali igual a estátua de sal, parado, não anda nem para frente nem para trás, parou, estagnados, porque estão com a visão para o passado, ao invés de olhar para o novo do que Deus está fazendo. Quero dizer para você, pare de olhar para trás, Deus te chama para viver o novo, viva o novo. Nós estamos chegando ao final de um ano. Veja, quando os ciclos são bem concluídos, nós estamos prontos para conectar com novas pessoas, com novos locais, com propósitos de Deus. Nós também temos nossos ciclos, cada um tem um propósito na sua vida. Para conectar com os propósitos de Deus, nós precisamos de quê? Nós precisamos encerrar os ciclos sem propósito divino. É necessário encerrar esses ciclos, que aí são ambientes, são pessoas, são coisas. Deus vai te mostrar qual é o ciclo na sua vida que precisa ser encerrado, qual é o local que você não deveria mais frequentar e continua frequentando, qual é o objeto que você tem guardado que não deveria ter mais, já deveria ter jogado fora, qual é a posse que você tem que não deveria mais estar nas suas mãos. Deus já te direcionou que fosse destinado para outro local e você ainda está com essa posse na mão. Queridos, não é possível conectar com Deus nem com linha ocupada e nem com linha suja. Não é possível. Quem sabe aí um recado, né? Aquele namorado vai dançar. Não sei como é que as pessoas estão interpretando, mas encerre sem pecar. Encerre o ciclo sem pecar. Sabe? Encerre os ciclos com honra. Não vai sair da empresa detonando seu chefe. Não vai ficar falando mal do ex. Não vai.
Encerre sem pecar, deixe os entulhos para trás, ressentimentos, mágoas, raiva, coloque tudo diante do altar do Senhor e peça que o Senhor te ajude a perdoar e buscar arrependimento. Queridos, estou quase concluindo. Você precisa construir uma agenda positiva para a sua vida, para que você possa viver os novos ciclos. Mas o que é construir uma agenda positiva? Você precisa ter planejamento, você precisa ter engajamento, você precisa ter foco, você precisa de uma agenda produtiva, positiva, que possa te levar a conectar com pessoas com o mesmo foco que você. Pessoas que estão buscando estabelecer novos ambientes. Você precisa estabelecer novos ambientes para a sua vida. Você não vai crescer nos mesmos ambientes que você estava frequentando. E o quinto, tenha gratidão pelo ciclo que você viveu, porque assim, tem aquele ditado, né? O que não te destruiu, Deus pode usar para te fortalecer nesse tempo. O que não te matou, te tornou mais forte. É fato. Voltando ao versículo lá de trás, que eu li para vocês, 1 João 2,19, de fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Conclusão, meus irmãos, é metanoia. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias! Queridos, conectar com os propósitos de Deus envolve desconectar de pessoas sem propósito, de locais sem propósito, de locais sem futuro, de coisas que não edificam, de hábitos que destroem. Somente assim vamos garantir uma boa conexão com os propósitos de Deus, com pessoas certas, com locais certos. Para concluir, eu deixo um último versículo para vocês. 2 Coríntios 5,17, não poderia ser diferente. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluias! Em 2021, vivo novo na sua vida, vivo novo. Tome posse dessa palavra e vivo em nome de Jesus.